gente, tudo bem? Oi, gente, não era a gente que ia falar. Oi, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje para falar do chamado de Deus. Isso, queremos falar, né, como Deus nos chama, as pessoas que Ele chama, o que a gente precisa ter para ser chamado por Deus. E vocês vão descobrir que não precisa de muito para ser chamado por Deus, porque Ele te chama do jeito que você do jeito que você é. Vamos lá. Eu vou ler um versículo na Bíblia onde fala um pouco sobre isso, que é 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 29, onde diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que queremos dizer hoje é que Deus tem poder para fazer grandes coisas a partir de coisas pequenas, que Deus tem poder para fazer coisas fortes a partir de coisas fracas, que Deus tem poder para usar o pouco para fazer muito, tem poder para fazer o desconhecido se tornar um herói na história. E tem muitos exemplos sobre isso que a Pri vai falar daqui a pouco, né, sobre profetas, sobre personagens bíblicos mesmo, que onde Deus, do nada, eles eram nada e Deus os fez ser grandes. E para começar, Deus sempre se ocupará das coisas que estão no nosso coração. Então é aí que Ele começa a nos sondar, Ele começa a ver como somos, né, através do nosso coração. Isso significa que Ele se importa com o nosso modo de pensar, Ele se importa com as nossas... Ele se importa com as nossas paixões, com as nossas motivações e o que tem nos motivado a caminhar com Ele. Deus também não valoriza a aparência externa, posição financeira ou posição social, nem qualquer outra medida exterior que o mundo considere tão importante. E Deus nos vê de forma diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha realmente para o que é por fora. Ele olha o que está no nosso coração. Então Ele começa a nos sondar, Ele começa a ver da forma que somos realmente por dentro, da forma que pensamos, o que a gente deseja, os desejos mesmo do nosso coração. Então é isso, Ele não vê como o homem vê, Ele vê de forma diferente. Exatamente. Deus, ele vê a essência da pessoa. Um exemplo muito importante que eu gosto bastante é do Davi, né? Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus olhou o interior dele. Ele sabia que aquele menininho magrinho, que todo mundo via ele como pequeno, por ele ser o menor entre os irmãos dele, Deus viu além do exterior. Deus olhou o coração. Deus viu a nobreza do caráter dele. E é isso, Deus, ele unge aquelas pessoas que ele vê que ele pode capacitar para fazer a obra dele. E foi isso que ele fez com Davi. Davi, ele tinha Deus no coração dele. Ele sabia da força que ele tinha com Deus. Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada, mas que com Deus ele podia grandes coisas, como ele fez lá matando o Golias, né? O gigante Golias. Ele matou, a frase que ele usou é: Golias, como você ousa insultar o Deus dos exércitos, né? Que cuida de Israel. E aí, depois dessa frase, ele matou o Golias com a pedra, né? Mas foi Deus que agiu naquele momento. E outro exemplo também que nós podemos ver é José, né? Deus, ele
O José, ele era aquele menino que desprezado pelos irmãos, mas que Deus olhou dentro dele e viu que ele tinha obediência de servir a ele. Tanto é que mesmo tantas coisas acontecendo com ele, ele foi preso, ele foi vendido como escravo, ele foi humilhado, ele passou por tantas dificuldades, desprezado. Deus, ele viu mesmo ele passando por todas aquelas aflições, José nunca deixou Deus de obedecer a palavra dele, aos ensinamentos que ele teve desde criança, que o pai dele ensinava para ele. Ele nunca saiu dos caminhos de Deus nesse sentido. Ele sempre honrou a Deus. Uma prova de honra que ele teve com Deus foi naquele momento que José, ele teve a chance de pecar, né, de fazer a esposa do Potifar, que era o senhor dele, que ele era escravo do Potifar. Ele teve a chance de trair a confiança do Potifar, se deitando com a mulher de Potifar, mas ele não fez isso. Estava só ele e a mulher do Potifar, mas ele, mesmo assim, ele não quis desobedecer a palavra de Deus. E isso, Deus olhou isso e Deus honrou a atitude do servo dele, do José, do filho dele. E fazendo o quê? Ele fez o José virar acima das outras pessoas. Ele só era abaixo do faraó. E ele comandou toda a alimentação do Egito para poder saciar a fome dos povos que estavam ali ao redor. E outro exemplo também é a Esther. A Esther, ela era uma jovem judia que antes ela não era ninguém, a não ser uma mulher judia. Mas Deus, ele olhou dentro do coração dela, no sentido de que ela era uma mulher de oração. No momento que ela foi posta como princesa, como rainha do país, ela teve um decreto que... Qual que é o nome mesmo da pessoa aqui? Do carinha lá que fez o faraó fazer o decreto. Ministro? Ministro, né? Tá. Então, aí com esse decreto ela convocou todos os judeus para estar orando, para ela poder entrar na presença do rei, porque naquela época o rei, ele tinha que chamar a princesa para estar na presença dele. Caso contrário, ela poderia até ser morta por uma ordem dele dada para que ela fosse executada. Mas ela teve coragem, ela não deixou o medo abater ela colocou Deus na direção, no controle. E foi isso. Ela foi na frente, orou, buscou em Deus e depois tomou a posição de ir até o rei, ao encontro do rei. Deus fez o rei, né, não olhar para o lado ruim dela estar afrontando ele, mas pelo contrário, ele foi a favor dela. Deus tem tudo certinho, assim, sabe? Deus sabe lá na frente. Ele não olha só o que está acontecendo aqui, ele sabe que lá na frente vai tá tudo resolvido. E ele sabia que essa atitude de Esther levaria a Deus ser exaltado naquele momento, né? Outro exemplo também é Paulo. Paulo, que antes era Saulo, ele perseguia a igreja, mas Deus não olhou só pelas más atitudes dele. Deus olhou que ele tinha capacidade para mudar de vida e poder, através do que ele passou, poder passar para as outras pessoas. Tanto é que ele foi muito usado por Deus, ele foi o apóstolo Paulo. E Deus falou com ele, tipo assim, ele estava perseguindo a igreja e Deus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Não, aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Depois que ele passou a ser Paulo.
e ele ficou com a luz que Deus apareceu para ele, que só ele viu. Tinham homens com ele, mas só ele viu essa luz. Ele ficou cego por alguns dias. Aí ele levou até Saulo um servo dele para estar falando de Deus e curou a visão dele, né? E a visão dele se voltou ao normal. E aí a partir daquele momento, Saulo passou a ser Paulo e ele decidiu andar com Deus. Ele se transformou num novo homem. Não foi só o nome dele que mudou, mas a vida dele, a história dele mudou também. Então é isso, os exemplos que... É isso aí. Então, a Pri estava falando sobre os testemunhos, né, bíblicos mesmo. E o meu preferido é o de Saulo, né, que é um testemunho, como é que se diz? Um chamado? Isso, um chamado tremendo, porque um cara que foi perseguidor de Cristo, né, de repente Jesus, né, como a Pri falou, aparece pra ele na luz e fala com ele, gente, eu quero que você fale comigo, quem é, né, e é um chamado mesmo, né, muito grande, de um simples, não de um simples, mas de um perseguidor de Cristo que virou apóstolo. Então essas referências bíblicas é muito importante, né, pra gente ter como o nosso próprio exemplo mesmo, né, de como Deus age, de como Deus tem realmente um chamado, não só para os profetas da Bíblia, mas para a gente também, porque somos salvos, somos servos de Deus. Então ele tem um chamado para cada um de nós. E Deus sempre vê o que há de melhor em nós, né? E sempre de forma positiva. Enquanto o homem vê a sua fraqueza, Deus vê a sua potencialidade, do que você é capaz, do que tem dentro de você. E enquanto o homem olha para as suas limitações, Deus vê a nossa capacidade para realizar a obra dele, né? Por isso, Deus, né, chama todos mesmo. Se você tem um problema, eu sou tímido, né? Deus te chama também. Deus chama os tímidos, os desprezados, os rejeitados, que se sentem pequenos, né? Eu, por exemplo, a Pri me conhece, né? Tem certos momentos em que eu tô em lugares com mais gente, tipo, eu me fecho totalmente porque eu sou muito tímida, né? E eu fico muito calada, é como se eu travasse, porque eu sou muito tímida. Então, a gente tem que reconhecer o que somos, mas a gente não pode permanecer nisso. Se você pensa, não, eu sou tímido, então você tem que dar um passo para Deus agir na sua vida através da sua timidez. Porque Ele não vai agir na sua melhor qualidade. Tipo, eu sei fazer isso muito bem. Não, esquece. Deus não vai fazer, Deus não vai agir. Ele pode até usar isso como um dom, né, pra você, como a forma do seu chamado, mas Ele não vai usar isso como o chamado, né? Porque Deus sempre usa as nossas fraquezas, né? E é a partir daí que Ele começa a agir. Se você acha, não, eu tenho um passado conturbado, eu tenho tal defeito e eu não consigo encontrar uma forma de lidar com isso, de saber o que Deus tem pra mim. Então a única coisa que você deve fazer é dar um passo à frente disso, porque se você acha que você tem dificuldade, então é na sua dificuldade que Deus vai agir, né? Se eu tenho um defeito, Deus vai me mostrar um meio de superar e Deus vai, né, agir naquele defeito, né? Não importa se você foi desprezado, não importa se você sofreu, né, no passado, não importa o passado. Deus quer te moldar, Deus quer, né, te construir a partir, né, do que você é agora, do que você é em Deus. Então, Ele nos chama da forma que somos. Mas uma frase que eu ouço, que eu ouvi, que eu guardo pra minha vida é que Ele nos chama da forma que somos, mas Ele não deixa a gente permanecer do mesmo jeito que a gente está. Então, a partir do momento que você entrega sua vida pra Deus, que você sofreu muito no passado, mas que hoje você está em Cristo, que hoje você, né, reconhece tudo que Ele tem feito na sua vida, então Ele começa a te moldar e você tem que deixar, né,
o poder de Deus fluir através de você, porque Ele age, então Ele transforma. Ele tem um chamado para sua vida, mesmo que você diga, não tem, eu não sei fazer nada, né? Eu não sirvo para nada. Então, Deus conhece seu coração, Deus conhece o que há dentro de você, e não importa o que o mundo lá fora diz para você, não importa o que as pessoas apontam sobre você, sobre os seus defeitos, Deus não vê isso. Deus vê o seu caráter, vê até mesmo que a gente não consegue ver, né? Porque o que tem na nossa alma, o que tem no nosso coração, só Deus realmente conhece. Então é aí que Ele começa a agir, né? Eu sei que a Pri também, né? Tem o defeito dela e que ela sabe que Deus está moldando isso e que Ele vai agir e que lá na frente as pessoas vão dizer, nossa, mas essa pessoa, Deus usou mesmo ela porque ela era assim, ela fazia isso, né? E é isso que Deus, né, quer fazer. Deus quer, né, mostrar, Deus quer usar os seus efeitos para ser um grande testemunho lá fora. Então, Ele usa nossas dores, Ele usa os nossos defeitos, né, para construir o nosso chamado. Então, só Ele conhece o que tem dentro de você, só Ele conhece o seu coração. Não importa o que o mundo lá fora diz, não importa o que as pessoas apontam sobre a seu respeito. Então, o que você deve fazer, se você tem um chamado, então você tem que dizer sim ao chamado de Deus, porque Ele quer usar a sua vida, Ele quer te fazer um canal de bênção mesmo para outras pessoas. Não importa onde seja, o ministério que seja, não importa qual o seu testemunho de vida, mas Deus quer usar você e Ele tem um chamado para sua vida. Assim como a Andressa ela falou da história dela, eu vou falar da minha também, porque a timidez que ela tem, eu às vezes eu tento vencer o nervosismo, né? Porque muitas vezes eu tenho que apresentar algum trabalho, às vezes na faculdade ou alguma coisa assim, e só de ter vários olhos olhando pra mim, eu travo, às vezes eu não lembro mais de nada, sabe? E Deus tem trabalhado isso em mim, e eu tenho que vencer isso ainda. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando isso em mim. Eu entrei, como diz num vídeo anterior, que eu entrei no teatro justamente para isso, para mim vencer esse meu lado assim, né? Para mim me soltar mais, sair do mundo assim, tipo, só eu, né? E porque eu quero estar melhor a cada momento, porque eu sei que Deus tem um chamado na minha vida e que Deus tem grandes projetos na minha vida, e eu tenho que estar melhor cada dia, eu tenho buscado assim Deus em estar melhor, em estar adquirindo assim habilidades que eu não sou muito boa, mas eu quero sempre estar melhorando, né? Outra coisa também é a aula de canto, que eu entrei agora, recentemente, tem uns 2 meses já, porque eu e a Andressa e os outros meninos da nossa igreja ensaiava, e eu me sentia tipo que eu era o batinho feio, né? Porque a minha voz, a voz da Andressa, a voz das outras meninas era tudo ótimo, assim. E a minha era fraquinha. Elas até falavam assim, nossa, mas você tem que parar de ficar cochichando. Eu falo que eu canto mais baixinho, né? E eu tô nas aulas justamente pra isso, pra estar com a voz melhor, pra estar cantando melhor pra Deus. Bom, então é isso, pessoal. Quando Deus te chamar, atenda o chamado, porque não subestime o que Deus tem para fazer através da sua vida, porque Ele tem algo grande para fazer, né, através de você. E pode crer que através de você Deus vai surpreender muitas pessoas, que Ele vai usar a sua vida para surpreender muitas pessoas, até mesmo aquelas que hoje não acreditam em você, né? Isso hoje você pode se sentir pequeno, mas para Deus você não é, e para Deus Ele tem grandes obras e cumprirá grandes obras através de você, né? Então é isso que a gente queria passar para vocês sobre os exemplos bíblicos. Sobre os exemplos bíblicos que abri. Gravação. Sobre os exemplos bíblicos que a Pri falou, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acompanhar na Bíblia, né, o testemunho
de cada pessoa que ela falou, que foi importante realmente para, né, o crescimento, né? É importante para o crescimento dos cristãos de hoje, então é isso que a gente toma como base, né? Os testemunhos, a história de vida, né? O que Deus faz, né? Porque Deus realmente transforma, né? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Peraí. Então é isso, pessoal. Deus tem um chamado para sua vida, não se subestime. Deus olha dentro de você, a essência sua. Seja obediente à palavra de Deus, siga os ensinamentos de Deus e busque sempre a Ele. Coloque Deus sempre na direção da sua vida. Isso aí, pessoal, foi o que a gente quis passar pra vocês hoje, né? Diga sim ao chamado de Deus, né? Ultrapasse o medo. Se você tem um medo que te impede de dizer sim ao chamado de Deus, esquece esse medo, deixa esse medo de lado, porque Deus vai agir na sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Você falou uma parte aí, eu acabei lembrando de outro exemplo, Jonas. Não fuja do chamado de Deus. É verdade, Jonas é um exemplo, né? Sobre fugir do chamado de Deus. Isso. Não fuja do chamado de Deus, porque as circunstâncias, né, vão fazer com que você volte, né, ao que Deus te designou para fazer. Então, né, o que aconteceu com Jonas. Deus usou uma baleia, um peixe grande, pra comer ele, porque ele tava fugindo do chamado. Isso. E Deus fez ele voltar. A trajetória mudou a sua escolha e Deus usou ele grandemente depois. Deus usou ele grandemente, ele decidiu dizer sim ao chamado de Deus. Sim. E ele decidiu ser obediente, porque devemos ser obedientes, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você gostou, dê um joinha, comentem como, né, sobre as aflições, sobre, né, o propósito de Deus na sua vida, sobre o que vocês quiserem. Estamos aqui pra saber mais um pouco de vocês e passar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida pra vocês também. Exatamente. Então é isso.